existem falhas, né? Falhas de inicialização. Vou colocar aqui para a gente não ir se perdendo naquilo que a gente está falando, beleza? Vou colocar aqui 10. Ó, existem falhas de inicialização que acontecem pelo setor primário. Se vocês estão conseguindo ver aí, certo? Dando para ver? Ou preciso aumentar um pouco mais? Vou deixar aqui assim, desse jeitinho. Setor primário. Então, falhas de inicialização por setor primário. Vamos começar a falar sobre falhas de inicialização que podem estar acontecendo aí no setor primário, beleza? Primeira coisa que vocês devem saber é o que é uma falha de inicialização. Tudo, pessoal, que barra a inicialização perfeita do aparelho, a gente pode caracterizar como falha de inicialização, beleza? Então, se o aparelho ele não está ligando, por exemplo, e a gente coloca esse aparelho na fonte de bancada, né? E o consumo está lá em 45 mA, por exemplo, e o aparelho, quando a gente pressiona o power, ele não liga, temos uma falha de inicialização por setor primário. Beleza? Falha de inicialização não é só setor secundário, a gente tem falha de inicialização também por setor primário. Então, quando a gente tem uma fuga, por exemplo, ou um curto-circuito, o aparelho ele não vai ligar. Só que falhas pelo setor primário, galera, é um tipo de falha que é simples de resolver, né? Ou já é bem conhecido de todos, né? Ou seja, setor primário, pessoal, falha pelo setor primário é uma falha que bastante pessoas já sabem resolver, né? Bastante pessoas já sabem resolver. O aparelho está lá com a fuga de corrente, está com curto-circuito, vai lá, bota uma câmera térmica, ou bota um breu, né? Ou vai lá, coloca o dedo mesmo e resolve de forma fácil, ok? Agora, quando temos uma falha de inicialização por setor secundário, aí o bagulho fica doido, né? Quando temos uma falha no setor secundário, o bagulho ele fica doidão. Por quê? Porque aí a maioria dos técnicos se perdem no que deve ser analisado, ok? Então, falha de inicialização é toda falha que o aparelho não consegue inicializar, né, o sistema, não consegue ter, né, o bootstrap perfeito. O aparelho não consegue chegar à tela de menu. Então, por exemplo, temos falha de inicialização, aonde o aparelho, vamos lá, consome e cai a zero. Falha de inicialização, onde o aparelho consome e trava no consumo. E temos falha de inicialização também, aonde o aparelho, galera, deixa eu ver se eu consigo colocar mais para cá. Temos falha de inicialização também, aonde o aparelho, ele, vou colocar aqui para vocês vão acompanhando aí. É bom colocar aqui dessa forma, porque a gente vai construindo verdadeiramente uma aula, certo? Então, se eu ficar só falando aqui, possa ser que eu esqueça daquilo que falei, fale de novo, né? Ou não fale uma coisa daquilo que eu iria falar, acabe esquecendo. Então, a gente está construindo aqui uma aula, né? E você pode tirar print aí depois, para vocês poderem, né, estudar ou assistir um vídeo novamente e tudo mais. Beleza?
Lembrando, galera, esse vídeo ele vai ser disponibilizado, né? Depois de uma semana, a gente vai disponibilizar para os membros, ok? Então, se você está assistindo essa aula, reassista novamente, né? Ou baixe aí, porque ela vai ser salva apenas para os membros do canal. Então, quem é membro do canal aí pode ficar tranquilo em relação ao conteúdo dessa aula, beleza? Simbora. Então, aqui, como vocês podem ver, temos falha de inicialização por setor primário, que é simples de resolver, ou já é bem conhecido de todos, né? A grande maioria acontece de fuga ou curto. Independente dos componentes, ele vai ser, né? Essa falha ela vai estar em malhas primárias. Ou seja, VBAT, né? No caso aí pode ser VBAT. Ou VPH, vou deixar VPH, PWR. Ok? Então, as malhas podem mudar o nome, né? Tem esquema elétrico aí que ela muda, pode ser VCIS, pode ser BATCEL, pode ser B+, né? Pode ser BAT+, porém, a gente vai abordar aqui, no nosso estudo, né? As duas malhas primárias, que são VBAT e VPH-PWR, certo? Então, quando temos uma falha primária, pessoal, quando temos uma falha primária, a gente já vai aqui para baixo. Beleza? A gente já vai aqui para baixo, para o setor secundário, mas eu quero deixar bem caracterizado, né, bem definido essa parte de falha de inicialização para o setor primário. Então, ó, o que acontece? Aqui a gente tem o seguinte. Aqui a gente tem o seguinte. Falha de inicialização, ela do setor primário, ela pode estar associado a vamos lá. Ela pode estar associado a um curto ou fuga na malha debate ou no caso aí, curto ou fuga na malha VPH-PWR, eu vou botar aqui como VPower, certo? VPower. Então, a gente tem, né, por exemplo, dois tipos de comportamento, independente de aonde vai estar o curto-circuito nessas linhas, por exemplo. Quando eu tenho um curto-circuito na malha VBAT, o consumo é total, certo? Na fonte. Então, se eu tenho um curto-circuito na malha VBAT, eu tenho um curto total na fonte. Ok? Quando eu tenho, por exemplo, um curto-circuito na VPH-PWR, ou VPower, o que acontece? A gente vai ter uma fuga na fonte. Por que a gente vai ter uma fuga e não vai ter um curto total na fonte de alimentação? É justamente pelo fator do IFPMIC ele bloquear esse consumo de corrente para não danificar componentes à frente. A gente vai abrir no esquema elétrico, a gente vai falar aqui sobre bastante coisa ainda, pessoal. Então, todas as perguntas aí que estão sendo feitas, né, a gente vai escolher algumas também para responder. Então, pode ficar tranquilo que a gente vai chegar nos problemas aí que vocês estão citando na live, ok? Então, quando temos aí um curto-circuito total na VPH-PWR ou VPower, né, o consumo na fonte de bancada ele vai apresentar como fuga de corrente, ok?
Então, curto ou fuga na malha VPH-PWR ou V-Power, né, vai ser uma fuga na fonte de bancada. E a gente, para ter a certeza de que seja realmente uma fuga que está acontecendo no aparelho ou um curto na VPH-PWR, precisamos injetar uma tensão diretamente na malha, né, após a saída do IFPMIC. Por que o IFPMIC ele bloqueia, né, essa corrente elétrica? O IFPMIC, pessoal, ele é um dispositivo, né, um componente que, além de ser um componente responsável pelo setor de carga, né, está diretamente relacionado à inicialização da parte de carga, esse componente também pode causar falha de inicialização, é bom deixar bem claro, tanto primária como secundária, certo? E também é um componente que ele tem dentro de si, né, um controlador de corrente, um OCP, né? Overprotector corrente, né? Que significa aí proteção sobre correntes altas, né? Ou sobre corrente. Então, o IFPMIC, ele justamente tem, né, um circuito interno que bloqueia, né, ele faz justamente o controle dessa corrente quando ele percebe que existe um curto na VPH-PWR, né, o IFPMIC, nada mais, nada menos, identifica esse curto-circuito e permite, né, que passe para o outro lado, né, ou seja, a fonte apenas consiga registrar uma pequena corrente de 45, 30, 50 mA, justamente porque ele foi projetado para isso, né? Então, o IFPMIC, ele foi projetado para, se caso tiver um curto-circuito após ele bloquear essa passagem, né, alta da corrente elétrica para não danificar outros componentes à frente. É importante vocês entenderem que, por exemplo, eu vejo muitas pessoas falando do short killer. Short killer é uma boa ferramenta? É uma boa ferramenta. Eu utilizo? Utilizo sim. Em todos os casos? Não. Por que não? Porque se a gente utiliza o short killer, por exemplo, de forma irresponsável, a gente pode gerar diversos problemas na placa do smartphone. Às vezes a gente vai sanar um curto-circuito e acaba criando 10 fugas de corrente em diversos componentes da malha. Então, quando a gente tem um curto-circuito e a gente aplica uma corrente alta, essa corrente, ela além de estar passando ali pelo curto-circuito, né, ela também pode gerar fuga de corrente em outros componentes, certo, galera? Então, cuidado quando vocês forem utilizar short killer ou quando vocês colocarem, né, uma corrente exagerada na fonte para não criar, por exemplo, uma fuga de corrente aí em outros componentes da malha da placa que você estiver, né, tentando resolver o problema, ok?